Muito boa noite, seja bem-vindo à nossa página da área pastoral Santos Monteiro. Estamos começando agora a nossa live sobre a palavra de Deus. Nós estamos chamando de conexão com a palavra, exatamente porque é nesse meio das redes sociais, é pela internet que a gente quer aproveitar o espaço, o momento, as circunstâncias, para não deixar de celebrar esse mês da Bíblia. Essa é a nossa intenção, viver, celebrar, festejar a palavra de Deus que está em destaque nessa noite. É o tempo que você tem agora para marcar alguém nos comentários, para chamar o povo para vir para cá. Diz que a gente já começou, marca a pessoa aí, digita o nome da pessoa aí na barra dos comentários, compartilha nos seus grupos do WhatsApp, compartilha os seus status, os seus stories. Eu vou fazer também aqui a mesma coisa e a gente já vai aquecendo, já vai chamando todo mundo para cá, para logo em seguida começarmos aqui o nosso debate, a nossa conversa. O nosso convidado já está aqui, daqui a pouco a gente vai apresentá-lo e agora a gente começa a ouvir uma boa música. Acolhendo você que vai chegando por aqui. Eu quero abraçar as pessoas que já começam a aparecer na nossa transmissão. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. É a nossa conexão com a palavra do Senhor nesse mês da Bíblia. Vamos ouvir uma música, vamos abrir a nossa noite com uma canção para a gente dar sequência. Eu entendo que você tem que compartilhar a nossa transmissão. Muito bem, a Bíblia é a palavra de Deus, palavra que é semeada, palavra que é fonte de vida para nós. Nós queremos cumprimentar todas as nossas comunidades eclesiais, nossas sedes pastorais, nossos ministros, ministras, nossos ministérios, e especialmente você, catequista, que nos acompanha aqui na área pastoral Santos Monteiro, e você, quem sabe, de outras comunidades, paróquias. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Uma alegria ter você aqui nessa noite. Hoje, nós vamos falar sobre o Antigo Testamento na conexão com a palavra. Essa nossa live ela é dividida em duas partes. Hoje a gente começa, então, essa primeira sequência com o nosso convidado especial. Eu já quero apresentá-lo aqui. Ele que muito gentilmente topou estar com a gente nesse projeto, estar com a gente nessa noite. É o Guilherme Oliveira. Guilherme Oliveira, olha, ele é agente pastoral da área Santíssima, membro da coordenação de animação bíblica e de catequese, animação bíblica e de catequese da Diocese. Ele é especialista em Sagrada Escritura pelo Centro Bíblico Verbo, graduado em História pela FOP e pesquisador na área de cristianismos originários de Jesus Cristo. É com muita alegria que a gente recebe e dá uma boa noite especial para o Guilherme Oliveira. Meu irmão, uma hora está com você. Boa noite, Luiz. Boa noite aos nossos irmãos que nos acompanham na área São Monteiro. Para nós é um motivo de alegria estar aqui partilhando, conversando um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobretudo neste mês de setembro.
mês dedicado à Bíblia, mês dedicado à reflexão. Vamos juntos, espero que essa noite seja bem proveitosa, a gente reflete, você que está aí de casa, também pode participar conosco, enviar as suas questões. Vamos conversar um pouquinho, uma visão bem geral, bem panorâmica do Antigo Testamento. Perfeito. A gente está com um probleminha aqui no nosso som. A gente vai cantar mais uma canção. Eu tenho que a gente tem para ver como a gente pode caminhar aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Eu até peço para vocês se manifestar na nossa mensagem, nas mensagens aqui nos nossos comentários, enquanto a nossa equipe está tentando providenciar e ajustar melhor o nosso som. Tá bom? E aí a gente ganha mais tempo ainda para você gastar mais gente para participar dessa nossa live, da conexão com a palavra de Deus. Nós nos conectamos em comunidade com a palavra, uma experiência comunitária. A gente quer fazer dessa noite uma experiência eclesial, comunitária, com essa palavra que é viva e eficaz. Vamos cantar. Ser meu profeta entre as nações, eu te escolhi. Irás onde enviar-te, o que te mando proclamarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Muito bem. E aí, melhorou o som? Confirma pra gente aí, você que está na nossa transmissão. A gente tem um delay, é muito comum, né, Guilherme? Esse delay, esse atraso de internet. Mas se você estiver ouvindo bem a gente, dá um feedback para a gente ir cada vez mais aqui ajustando a nossa transmissão. A nossa equipe está toda empenhada, a equipe da pastoral da comunicação da nossa Igreja de São Pedro aqui no bairro da Esperança está empenhada para você ter a melhor qualidade de som aqui da nossa transmissão. Tá tudo certo aí, né? O som tá limpinho, como de costume aqui. Muito bem. Então, vamos começar então conversando sobre a palavra de Deus. Então, Guilherme, nós chamamos aqui, olha, a Simone Valente está dizendo aqui para nós que o nosso áudio está bom. Obrigado, Simone, obrigado porque você está aqui. A Simone Valente, que é da área pastoral São Paulo Apóstolo, lá no Jacamim. Nesse momento você está em Belterra ouvindo a gente, né, Simone? Vida de professora, professor é assim, o Guilherme sabe muito bem, né? Tá aqui, tá para ali, tá para lá, e você tá curtindo aqui a nossa programação. Muito obrigado, espero que seja uma live bem proveitosa para você também, viu, Simone Valente, que tem experiência de comunidade. A Maria Inês também está por aqui com a gente. Eu aproveito então para dizer que você pode fazer a sua pergunta aqui nos comentários para o Guilherme, e aí a gente vai divulgando com muita alegria, fique à vontade. Nós também queremos divulgar o número da nossa área pastoral. Deixa eu pegar aqui rapidola, eu já estava me esquecendo. Relaxa que a gente tem tempo ainda, estamos só começando essa noite, mas eu preciso divulgar para você o número da área pastoral São Simão Pedro, senão você não vai concorrer ao sorteio da Bíblia, edição pastoral, zeradinha, prontinha, saiu do forno, para você levar para casa e concorrer a esse sorteio. Deixa eu só verificar aqui, para ser mais rápido, alguém encaminha para mim o número da área, até eu encontrar aqui no meu celular, a hora vai passando. Achei, está aqui, pronto. Número da nossa área pastoral São Simão Pedro, código 93 992 27 8927. Eu pediria para a equipe da Pascom colocar nos comentários aí agora, Augusto, Luana, Albert, coloquem nos comentários o número da área pastoral até para facilitar, tá bom? 992 27 8927. Através desse número WhatsApp você pode mandar o seu nome
e também a sua pergunta, inclusive, porque você vai concorrer, colocando aqui o seu nome nesse número, ao sorteio da Bíblia no final da nossa live. Muito bem, vamos começando então aqui o nosso debate. Guilherme, mais uma vez é uma alegria ter você aqui conosco. Então, primeiro eu gostaria de perguntar qual é a sua experiência pessoal com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus significa na tua vida de fé, na tua vida de caminhada eclesial comunitária? Eu me recordo que eu vim de uma família onde os meus avós muito católicos, mas os meus pais nem tanto assim. E quando eu entrei na catequese, eu não fiz a catequese infantil, já fiz a de jovens, né? Então, por volta dos meus 15, 16 anos. E o primeiro encontro que eu fui na igreja foi um estudo sobre o Evangelho de Mateus. Isso já faz bastante tempo. E desde este encontro sobre o Evangelho de Mateus, eu digo que lá eu fui de fato chamado, porque eu senti que eu deveria continuar na caminhada comunitária a partir dali. Bem, de fato recebi o sacramento posteriormente, e o estudo da palavra sempre ficou ruminando nos meus ouvidos, e eu muito curioso, sempre em busca de saber um pouco mais sobre a palavra. E assim que você leu aí no início que eu era especialista, mas eu gosto de dizer que eu sou curioso, né? Porque de fato a gente não é especialista, porque a Bíblia ela se revela na nossa caminhada. E um texto que você leu há 5 a 10 anos atrás, se você pegar e reler ele hoje, ele já te fala coisas novas, porque ele já fala do chão que você está pisando, da caminhada que você fez até aqui. E atualmente eu basicamente vivo a serviço da palavra, né? A minha função de agente pastoral, a principal função é justamente acompanhar o povo de Deus na produção de subsídios de reflexão à palavra, formação por meio de encontros, agora um pouquinho parado nesse tempo de pandemia, mas com certeza a minha experiência hoje é de vivência diária com a palavra de Deus. Você participou também um bom período, e ainda como membro da equipe catequética, de animação bíblica catequética aqui da nossa arquidiocese, da confecção do conteúdo das escolas bíblicas, né? Fala um pouquinho rapidinho antes da gente entrar no assunto, como é que é esse trabalho das escolas bíblicas? As escolas bíblicas são uma resposta da diocese, que agora é a arquidiocese, né? Mas a diocese por volta dos anos 2010, após uma assembleia diocesana. Era um dos projetos de formação continuada para o povo de Deus. Eu, de fato, já entrei na escola bíblica por volta, na equipe, por volta da 7ª etapa. Hoje nós estamos na 11ª etapa sobre o Evangelho de João. E de lá para cá, nesses últimos 4, 5 anos, nós temos ajudado na confecção do material, na formação do povo de Deus. Eu costumo dizer, inclusive, Luiz, que este é um dos projetos mais belos que eu particularmente conheço, não só da nossa arquidiocese, mas de todas as experiências que eu vejo, porque é um projeto onde não existe o professor ou especialista, é o povo na base que se capacita, que se forma, mas que sobretudo vive a experiência de partilhar a palavra lá no chão da sua comunidade. Então, para mim, fazer parte deste grupo, desta equipe que compõe as escolas bíblicas é fantástico. E eu, na verdade, não diria que eu ensino muito, mas que eu aprendo. Cada encontro com os monitores da cidade, do campo, para mim é também um momento de aprendizado e de partilha. Inclusive, gente, o Guilherme está vindo aí de uma série de lives, né, sobre a palavra de Deus, inclusive, especialmente lá na sua área, o Santíssimo Sacramento, né? Mas palavra de Deus, Bíblia Sagrada, Sagradas Escrituras, Pentateuco, essas expressões, essas qualificações, como é que eu posso dizer, terminologias, adjetivos que a gente utiliza para a Bíblia, para as Sagradas Escrituras. Aí eu vou fazer aquela perguntinha básica, assim, que não é nada básica, mas é básica. Afinal de contas,
essa palavra que a gente chama que é palavra de Deus, que é um discurso de Deus, Sagradas Escrituras, Sagradas Letras, a Bíblia. O que é a Bíblia, Guilherme? Há uma imagem que eu gosto muito de usar para responder esta pergunta, que também convida você que está em casa a pensar. Eu acho que aqui na nossa região praticamente todos nós conhecemos o que é uma colcha de retalhos. Uma colcha de retalhos é uma colcha, para você que de repente não sabe o que é, composta por panos de cores diversas, de formatos diversos, de tamanhos diversos. Assim a gente poderia comparar a nossa Bíblia, que chega à nossa mão hoje. Ela é esta colcha de retalhos. Por que essa comparação? Porque ela é composta de pequenas unidades, de pequenos livros. É por isso que a gente chama de uma grande biblioteca, né? Composta de pequenas unidades. Quando a gente olha toda a obra costurada, como ela está hoje, dá essa impressão de unidade. Mas quando a gente ajusta o foco, a gente percebe a beleza de cada livro, de cada escrito que foi feito para nós. Então a Bíblia é de fato este guia na nossa vida e esta coxa de retalhos que conta a experiência de fé de um povo. Eu acho que aqui a palavra experiência ela é primordial para a gente entender as Sagradas Escrituras. Ela narra uma experiência de fé do povo de Deus, a experiência de um povo que caminha. Pois é, e até porque é muito, muito interessante você falar assim, porque às vezes a gente vê a Bíblia como algo muito distante, né? Assim como eu gosto de dizer uma coisa quando eu vou nas comunidades aqui em São Pedro, né? Quando a gente tem oportunidade também com a catequese, de que a Bíblia fala da gente. Nós somos extensão do que está ali, né? Você não pensa assim? Porque a caminhada do povo de Deus, tratada na Bíblia, nada mais do que palavra de Deus, casada, misturada com a palavra, com a história de vida humana daquele povo, né? Com contexto, a palavra de Deus não está desvinculada dessa realidade. Eu acho que quando a gente usa essa expressão de sagrada, parece que é algo intocável. Parece que dá uma impressão de, não, vamos deixar ali na estante bonitinho, né? Mas não é essa a intenção, nunca foi dos autores bíblicos, inclusive. Ela é sagrada porque, de fato, ela é inspirada pelo Espírito Santo, mas não no sagrado no sentido de intocável. Ela, de fato, fala da vida, fala da experiência do povo. Lá tem de tudo, a gente vai conversar uma visão panorâmica, mas tem briga de irmão, tem competição, tem canto, tem poesia. Quer dizer, ela fala de fato da nossa vida. E quando a gente começa a olhar assim, a gente percebe e começa a contextualizar os textos na nossa vivência comunitária. Senão fica uma história muito bonitinha, que aconteceu lá no passado, mas que não me convida a também mudar a realidade de hoje. Aí fica algo distante, fica algo intocável, né? E é muito bonito quando a gente descobre que a palavra de Deus é da gente, né? Fala da nossa vida, fala da gente. A gente está nessa história que foi escrita aí. Mas falando nisso, quem foi que escreveu a Bíblia? Nós estamos aqui, especialmente, já vamos entrar um pouco mais especificamente na temática da visão geral do Antigo Testamento. Quem foi que escreveu a Bíblia, Guilherme? Quando e quem escreveu? Eita, muita gente seria a resposta mais correta. Aqui na Amazônia a gente chamaria que foi um trabalho de puxirum, né? Para quem de repente não acompanha, de mutirão. De fato, a Bíblia é escrita assim. Nós não conseguimos hoje identificar uma autoria individual, digamos assim. E na verdade, Luiz, para ser bem sincero, essa nem era a preocupação na antiguidade. A preocupação era compor livros que guiassem aquela comunidade e ajudasse ela a resolver os possíveis conflitos. Então, quem escreveu a Bíblia? Muita gente, homem, mulher, jovem, velho, inclusive quem não sabia ler, que a Bíblia ela é gestada, e nem escrever, que a Bíblia ela é gestada da história, do contar ao redor da fogueira, da conversa, da partilha. Tem só um parêntese, um dos textos muito lindos que até hoje na Páscoa judaica se celebra, é o texto de Êxodo,
quando fala da proclamação da Páscoa, capítulo 20, e lá tem, e que hoje eles celebram ainda assim, né? O mais velho da casa, a pessoa mais idosa da casa diz: olha, meu filho, antes de começar a ceia, hoje nós celebramos a saída do povo, e faz todo o percurso de saída deste povo. Quer dizer, a Bíblia, ela muito mais do que um livro escrito, é um livro que está na memória, está no coração, que é partilhado, que é vivido, que é refletido e ruminado em comunidade. Eita, que a gente está muito bem acompanhado nessa noite, que coisa legal. Só quero cumprimentar aqui a presença da Simone Aguiar, a enfermeira Simone, que está aqui com a gente acompanhando lá da Paróquia Santa Terezinha. O padre Alessandro viu, tá dando um abraço aqui para a gente, participando da nossa live. Parabéns pelo cenário tão vivo. Boa live a todos. Muito obrigado. Obrigado a Maria Costa e ao Augusto José e toda a equipe da Pastoral da Comunicação, a Luana, o Alpes. Já vou começando a agradecer aqui, né, por deixarem esse ambiente com uma mística bem legal. A gente agora vai poder ouvir mais uma canção, né? Vamos ouvir mais uma canção. E eu quero apresentar quem está aqui com a gente também, de uma maneira bem especial, o Marcos Abraão, que muitos de vocês conhecem, liderança firme e forte aqui. Marcos Abraão, dá o teu boa noite para quem está em casa nos acompanhando, meu irmão. Eu não estava preparado para isso. Mas boa noite para você que nos acompanha nessa nossa live Conexão com a Palavra. Aproveitar também, né, e dar boas-vindas também ao Guilherme, né, que é um grande amigo aí de caminhada também da diocese, da arquidiocese, né, agora, né, nosso grande biblista aí, né, que nos dá formações e mais formações para nossa arquidiocese. Né, dar boa noite também para o pessoal que está aqui, o pessoal da Pascom, Dona Zuleide, que está nos ajudando na equipe de cantos, e também o Jeremias ali, né? Que nosso músico, né? Que está aqui com a gente. Dona Zuleide, cadê o seu boa noite? O povo que está em casa. Boa noite. Que bom ter a senhora aqui. Marcos e Dona Zuleide, vocês podem interferir a qualquer momento a nossa transmissão, fazendo perguntas ao nosso convidado, viu? Marquinhos levantou a mão, colocou o microfone perto, só falar que a gente vai dar todo espaço, tá bom? Vamos ouvi-los. Vamos continuar então, né, com a nossa canção. Não temas arriscar-te, porque contigo eu estarei. Não temas anunciar-me, em tua boca eu falarei. Entrego-te, meu povo, para arrancar e derrubar, para edificar, destruirás e plantarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Tirada do livro do profeta Isaías, essa canção, né, acompanha muito a história das nossas comunidades aqui, especialmente das nossas comunidades eclesiais, aqui na história do povo de Deus em Santarém. Quero continuar saudando você que está aqui conosco nessa nossa transmissão. E eu queria também reforçar o seguinte, olha, para você concorrer ao sorteio da Bíblia, da Bíblia Edição Pastoral, com a capa comemorativa do centenário do Círio de Nossa Senhora da Conceição, você precisa digitar o seu nome e sobrenome, a comunidade de onde você está acompanhando a gente, o bairro, a comunidade, acho que melhor a comunidade, né? O seu nome e a comunidade, para a nossa equipe da Pascom tomar nota direitinho, tá bom? E você participar aqui da nossa transmissão, do sorteio que a gente vai fazer no finalzinho. O Cláudio Santarém, que está aqui, ministro da Eucaristia lá na Paróquia Aparecida. Padre Alessandro, já falamos dele aqui. Acabamos de também
mencionar a presença do Padre Alessandro. Padre, obrigado mais uma vez, a sua bênção daí para nós. E o Cláudio Santarém, eu aproveito para mandar um abraço também para Lorena Santarém e para o querido André. Que bom ter vocês aqui com a gente. Muito bem, tá tudo ok com o nosso som aí? Ok, né? Vamos lá. Muito bem. E Guilherme, me fala um pouquinho sobre inspiração divina. Quer dizer, fala para o povo que está acompanhando. A gente fala que as Sagradas Escrituras, os textos bíblicos, a linguagem, a sequência de livros ali, elas têm uma carga de inspiração divina. O que significa dizer isso? Luiz, a gente tem que admitir, e o povo de casa, que a Bíblia, como a gente recebe ela hoje em casa, ela não caiu pronta do céu, né? E eu brinco sempre, não veio por e-mail nem por WhatsApp, né? Ela foi mediada pela experiência de diversas pessoas. A gente acredita, nós da Igreja Católica, que ela foi inspirada divinamente, que homens, mulheres, apesar de poucos livros ter a autoria atribuída às meninas, às mulheres, mas com certeza elas participam das comunidades que dão origem a esses livros. Mas inspiração, Luiz, às vezes, quando eu estou dando um curso por aí na diocese, parece que quando a gente fala de inspiração, alguns acreditam que é psicografia. Não é, né? Não é que o Espírito veio e aqui acontece tudo assim. Não, isso é outra coisa e a gente tem que respeitar, mas é outra coisa. Inspiração é a capacidade do autor bíblico olhar para a realidade com os olhos de Deus. Eu acho que essa é a melhor definição. É olhar para a realidade e perceber qual é o caminho certo que a gente tem que caminhar agora. Que talvez, aí já dando um spoiler do Novo Testamento, foi esse o processo que as primeiras comunidades olharam. Como a gente vai fazer agora sem Jesus no movimento? E aí dão origem aos escritos. O Antigo Testamento também não é diferente. São pessoas que olham para a realidade e que percebem qual é a vontade de Javé, o Deus da vida. Agora, Luiz, o Antigo Testamento precisa ter cuidado também. Porque você sabe aquela história, papel aceita tudo. Então, nesse contexto, a gente precisa ter muita clareza. E eu digo sempre que um critério para saber se um texto é inspirado divinamente é este: se ele defender a vida do povo, a vida em dignidade, a liberdade, ele com certeza foi inspirado divinamente. Agora, de outra sorte, se ele falar de opressão, se ele falar de perda de vida ou perda de dignidade, aí a gente olha com cuidado, porque a Bíblia foi composta por diversas mãos, e dentre essas tem também a mão daqueles que são opressores, hein? A gente precisa ter cuidado nessa leitura. Por isso, olhar o texto no contexto que ele foi escrito. Beleza, muito legal isso que você está falando, Guilherme, muito importante para nós mesmo. Mas como é que, se a gente percebe, chega a essa maturidade, exatamente disso que você está dizendo, de perceber que a Bíblia ela é de um contexto, é de um período histórico, e que ela também traz, ela carrega essa realidade presente no tempo, a gente tem um perigo de fazer aquilo que a gente chama de leitura anacrônica, né? É você pautar a mentalidade de hoje, e se eu estiver errado você me corrija, com a mentalidade de antigamente e vice-versa, né? A gente julgar as épocas passadas com a mentalidade de agora. Qual é o crivo que a gente tem que ter quando a gente vai, por exemplo, estudar a Bíblia e perceber essas nuances, essas situações bem específicas da realidade histórica que fazem a gente perceber, poxa, como é que a palavra de Deus admite, por exemplo, que Caim matou Abel, que tem briga, que tem pai que faz isso com o filho, que tem rei que mata outro rei, que tem umas histórias assim um pouco sem pé nem cabeça, que a gente olha e fica espantado. Isso é palavra de Deus? Como é que a gente pode chegar com a palavra de Deus sem perder a dimensão da fé e da sacralidade em contratextos tão complicados assim no Antigo Testamento? E eu brinco sempre que no final a gente ainda diz palavra de Deus, graças a Deus, né? Palavra do Senhor, graças a Deus, né? No final de alguns textos. Luiz, duas coisas acho que são importantes.
nunca perder de vista este contexto histórico, né? Eu até refletia, enquanto você formulava a pergunta, que alguns dias atrás alguém me enviou um texto do Deuteronômio, e eu não me lembro agora qual o capítulo, mas que falava que proibia o israelita de ter escravos do seu povo, mas que admitia que ele impusesse a escravidão a povos estrangeiros, né? É evidente que a gente não pode ler este texto com os olhos de hoje e imaginar que, bem, agora eu posso ter um escravo desde que ele seja argentino de repente, né? Uma brincadeira, né? É evidente que a gente não vai fazer esse tipo de leitura, porque isso é uma leitura anacrônica e diacrônica e tudo errado. Quer dizer, é perceber que, na verdade, ainda que alguns textos pareçam difíceis, eles têm que ser lidos à luz do seu tempo. Por exemplo, os 10 mandamentos como um todo em geral, na verdade eles que parecem duros, ou outras prescrições que parecem duras, elas são para barrar a violência que é generalizada ali ao redor do povo da Bíblia, né? Então, eles na verdade têm o intuito de normalmente defender a vida. Agora o crivo, ele vem com o tempo, né? Ele vem com a vivência na palavra, ele vem com bastante estudo também. Aí a gente consegue perceber, opa, será que aqui é a voz de Deus falando ou é a voz do rei? A gente tem que ter muito cuidado nesses livros, sobretudo livros que nascem contando a história da monarquia de Israel, porque em geral eles tendem a confundir a voz de Deus com a voz do rei, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Mas ela traz tudo isto porque na Bíblia, a Bíblia não é uma hagiografia, quer dizer, não é uma história de santos. A Bíblia não é isso. Então, ao mesmo tempo que ela apresenta, por exemplo, um personagem como Davi, que fala que ele é um ungido de Deus, ela não esconde as fraquezas dele, porque no fundo e no termo e acabo, Luiz, eu e você também somos assim, somos seres cheios de contradições. Nós não somos nem todo tempo bom, nem todo tempo mal. É por isso que a Bíblia ela conserva estas memórias, por vezes até incômodas, como é o caso de Davi, como é o caso de Salomão, como é o caso de tantos outros personagens, que ao mesmo tempo que são escolhidos por Deus, mas que de vez em quando também erram, também cometem deslizes. Então é por isso que a Bíblia não é coberta, é por isso que mesmo se tratando de reis, há sempre uma resistência popular que vai lá dizendo, olha, está errado, não é isso que Javé, Deus queria. E é por isso que também que a gente vai ver que Deus vai suscitar os profetas, né? Então é o tempo que vai dar essa experiência, é o estudo, é o acompanhamento. Mas de novo, eu sempre volto, o critério principal é este: se defende a vida, com certeza é um texto inspirado. Se está dizendo, olha, de repente pode oprimir o povo, aí tem que ter cuidado, porque a gente tem que ver quem é que está falando nesse texto. Maravilhoso, não sei vocês, mas você que está aí acompanhando, mas eu estou aqui, olha, contemplando. O Guilherme vai falando, eu vou fazendo aqui uma experiência de contemplação, de conhecimento com da palavra de Deus, não é porque a gente é diácono, né, que a gente sabe tudo da palavra de Deus. Aliás, a palavra de Deus para nós, ela não é um livro de receita, ela não é um livro de loteria, que você de repente fecha o olho para encontrar a palavra do dia. A palavra é um relacionamento, a palavra é uma pessoa, a palavra a gente costuma dizer com a verdade de fé, que é o Cristo encarnado. Mas isso não anula a possibilidade importante, especial, necessária de nós conhecermos a palavra, de nós estudarmos a palavra, de nós aprofundarmos, inclusive fazermos abordagens críticas. Isso não diminui a sacralidade da palavra, ela continua sendo palavra de Deus, né? E é exatamente esse debate que essa conversa que a gente está tendo aqui com o Guilherme fazia eu fazer essa distinção, perceber que a palavra de Deus como realidade humana também existe algumas situações específicas próprias do tempo que para nós hoje podem parecer até contraditórias, e o Antigo Testamento, o Novo Testamento também, mas é muito comum a gente encontrar isso no Antigo Testamento também, né?
falando em Antigo Testamento, por que a palavra testamento? O que significa o termo testamento? Eu até gosto, por muito tempo usado. Antigo parece que dá uma impressão que é algo que já caducou, né? De falar algo, é antigo, parece que não soa tão legal. Era a pergunta que eu ia fazer. O Antigo Testamento, porque é antigo, já está passado, já ultrapassou, já foi ultrapassado? Exato. Talvez a nossa e as palavras, ela tem um poder já de simbolicamente já representar aquilo que a gente está querendo dizer. Talvez primeira aliança seria o termo mais correto, né? Testamento é nesse sentido de uma aliança de fato, né? Não está ultrapassado, né? Tanto não está que a igreja, que a comunidade cristã recebeu, acolheu os textos do que hoje a gente chama comumente de Antigo Testamento, mas que a gente vai sair da live chamando de Primeira Aliança, né? A gente acolheu os textos que não são literaturas cristãs, são literatura hebraica, é a Bíblia do Deus, é a Bíblia hebraica. Então ela não está ultrapassada. E eu acho que até o Novo Testamento, vez por outra, ele diz, Lucas, Mateus, eles falam vez por outra, para cumprir as Escrituras, sempre às vezes até colocando em passagens que se referem a Jesus, né? Mas que escritura é essa? Não é o Novo Testamento. O Novo Testamento está em formação. Eles estão fazendo referência ao Antigo Testamento, né? Então, de fato, não revoga. Em Mateus, no discurso da montanha, no Sermão da Montanha, o próprio Jesus fala, né, que não veio para abolir a lei e os profetas. Ele veio para dar pleno sentido. Então, acho que essa é a visão nossa de cristãos. É ler o Antigo Testamento sob a ótica da experiência de Jesus. É como se para a comunidade de Mateus e talvez para as nossas também, o nosso caráter de discernimento fosse a prática de Jesus. E olha, só para te falar, eu até brincava certo dia, um dia desse, em uma formação, que é aquela frase que a gente diz bastante por aí, que é atribuída a Jesus, né? Ame a Deus acima de todas as coisas, ou o próximo como a si mesmo, mais ou menos isso que ele fala em diversos lugares. Ele não inventou a roda, isso é de Levítico capítulo 25, né? Quer dizer, percebe? A proposta de Jesus e a proposta que vai ser dada continuidade no Novo Testamento, ela é contínua com o Antigo, né? Não há uma ruptura do povo. A partir daqui não vale mais o Antigo e é só o Novo. Não. O Antigo Testamento, a Primeira Aliança, eram os textos que a comunidade cristã tinha no início, para compor, inclusive para servir de base dos novos. O quanto que tem de Antigo Testamento, por exemplo, no Cântico de Maria, né? Naquela coletânea que é o Cântico de Maria, né? Sim, que rememora Miriam lá na saída do Êxodo, por exemplo, na paixão de Jesus, a entrada no jumentinho é Zacarias, os salmos que ele cita, por exemplo, em João, nas palavras que ele fala na cruz, são todos salmos, né? Pai, Pai, por que me abandonastes? Enfim, tantas outras referências que estão presentes no Antigo Testamento e que as primeiras comunidades cristãs releram o Antigo Testamento na perspectiva de Jesus. Os próprios relatos da infância, né? Retirados principalmente do livro de Isaías, é por isso que na época de Advento a gente lê muito o profeta Isaías, né? A virgem conceberá e terá um filho, e ele será chamado ungido, o Messias de Deus. Isso é Isaías, que foi relido sobre a ótica da comunidade cristã. Então, e por vezes, só um parênteses, parece que não há o Deus misericordioso, que foi Jesus que inventou isso, mas de fato não foi. Ele recorreu principalmente às leis do Antigo Testamento, Deuteronômio, Levítico, para mostrar um Deus que é rico e compassivo em misericórdia. Então a gente precisa ter esse cuidado. Não aboliu o Antigo Testamento. Ele está, na verdade, agora olhado, deve ser enxergado, deve ser lido sob a ótica de Jesus. Perfeito. Inclusive a gente tem feito essa experiência, Guilherme, na catequese de iniciação à vida cristã. Perceber que
E a gente cumprimenta mais uma vez os nossos catequistas, aqueles que estão participando da nossa live. Gente, desculpa se eu não estou olhando aqui os comentários, é porque não dá para não olhar para o Guilherme aqui enquanto ele está falando. Muito, mas... A gente não pode falar mais ainda. Cumprimentando a Regiane Pantoja, que está aqui, a Rosilda Carvalho. Vocês estão muito quietos aí. Vocês podem fazer perguntas, ele não tem problema com pergunta. Esse rapaz aqui veio também para responder questionamentos que você pode oferecer. Dúvidas sobre o Antigo Testamento, de repente você leu alguma coisa que entrou estranha em você. É a oportunidade que você tem de tirar a dúvida aqui, né? E a gente está oportunizando essa live exatamente para a gente perceber como a palavra de Deus é para nós palavra de vida, de fé, mas é uma palavra também nossa, da gente, da nossa história, que fala da gente, é interesse nosso. Se isso provocar você a ter uma aproximação melhor com a palavra de Deus, louvado seja Deus. Mas antes da gente cantar a próxima canção, ir para mais um bloco de conversa aqui com o Guilherme, a gente estava falando, você estava falando exatamente disso, era o que eu ia perguntar. Qual a relação do Antigo Testamento com o Novo Testamento, né? Eu estava dizendo que a catequese de inspiração catecumenal, toda ela cristocêntrica, entende Jesus como a chave e faz essa experiência assim, como a chave de leitura de todo o Antigo Testamento. Jesus é a chave, o fundamento do Antigo Testamento, de toda a Sagrada Escritura. Tanto é assim que a partir de Jesus não é mais o Gênesis pelo Gênesis, não é o Deuteronômio pelo Deuteronômio. A gente vai falar sobre o Deuteronômio também, que é a Bíblia, o livro em destaque do mês da Bíblia desse ano. Não é mais o Êxodo pelo Êxodo, não é mais o Levítico pelo Levítico. Nós fazemos a experiência do Cristo presente no Antigo Testamento também como uma chave principal de leitura. Como é que é isso, Guilherme? De fato, olhe, as primeiras comunidades cristãs, elas, no primeiro momento, quando Jesus faz a experiência da paixão, morte e ressurreição, elas ainda não têm textos próprios. Então elas vão voltar-se para onde? Para o Antigo Testamento. E de lá eles vão tirar as inspirações para compor o Novo, mas também para compreenderem o evento Jesus. Então, o nosso mergulho hoje no Antigo Testamento é também pela ótica, pela janela de Jesus. É preciso olhar a continuidade do projeto. E aqui eu gostaria de convidar a gente, para a gente não fazer uma leitura errada, de esclarecer que Jesus viveu como um judeu a sua vida inteira, que os primeiros seguidores de Jesus são judeus. Só depois do cristianismo, por conta de vários processos, vai se separar da comunidade materna, da comunidade judaica. Mas quando se fala lá no livro de Atos, por exemplo, que eles eram assíduos na oração e na frequentação do templo, ele está falando do templo judaico. Então percebe, não há como fazer uma ruptura clara ou desprezar uma leitura do Antigo Testamento, dizendo que ele agora não tem mais nada. Como se fosse uma descontinuidade, não, né? Não é descontinuidade, né? De fato, se a gente recebe esse texto, recebe essa primeira aliança na comunidade cristã, é porque nós vemos lá as raízes do nosso povo. E quando a gente fala da catequese, quase sempre há encontros deste tipo, né? As raízes do povo de Deus. E nós, cristãos, apesar de cristãos, nos identificamos com as raízes do povo de Moisés, do povo de Abraão, do povo que está relatado na primeira aliança. Então, ler o Antigo Testamento sobre a ótica de Jesus é primordial, mas é preciso também ter cuidado, porque essa é uma leitura que parte da comunidade cristã. É errado, Guilherme? Não é errado, mas é preciso também ver primeiro de quem é que o texto está falando, lá quando ele foi escrito, né? Então muitos textos são escritos normalmente há 800, 1000 anos antes do evento Jesus. E quando nós olhamos e projetamos Jesus lá, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes ele está falando de uma outra realidade. Só um exemplo, por exemplo, Isaías 45 fala que Javé concede o seu poder
ao seu ungido, ao seu Messias, né, no hebraico. E esse Messias não é Jesus, ele está lá falando, é o Ciro que é o rei da Pérsia, né? Então a gente também tem que ter esses cuidados, mas sim, olhar sobretudo o projeto, que o projeto que Jesus anuncia é continuidade, é a plena realização do projeto que as comunidades do Antigo Testamento, que as comunidades hebraicas receberam do Deus da vida, do Deus que é o Deus de Israel. É o próprio Jesus dizendo, eu não lembro agora, se não me engano no Evangelho de João, que ele não veio para abolir a lei, para dar pleno cumprimento, né? E é exatamente o que você está falando. Por exemplo, no final do Evangelho de Lucas, quando se fala dos discípulos de Emaús, que é um texto que todo católico, todo cristão com certeza conhece de cor, diz assim o texto de Lucas, né? E ele, durante a caminhada, explicou algo nesse sentido, né? Diversas passagens da Escritura, mas eles estavam com a cabeça e o coração fechados. De novo, essas escrituras que Lucas está falando é o Antigo Testamento, né? Porque as comunidades interpretaram na imagem do servo sofredor de Isaías o Jesus da cruz, né? Se você quer ler o servo sofredor a partir do capítulo 53 de Isaías, as comunidades cristãs olharam para aquele servo que é narrado em Isaías e disseram: olha, agora nós temos um motivo para acreditar, porque a cruz era a derrota, né? Mas quando se faz o olhar para Isaías, se diz: não, o servo que outrora fora o povo de Deus, que Isaías fala da comunidade, do povo de Deus que sofre no exílio da Babilônia, a comunidade cristã olha para lá e diz: ele é de fato o povo de Deus, mas também pode ser aplicado à imagem de Jesus. Então Jesus passa a ser o servo sofredor também, que catalisa as dores, que toma para si todas as dores do povo. Que maravilha, gente! Eu quero ver aí depois os coraçõezinhos subindo, as curtidas aparecendo. Que bom ter você. Quem está chegando agora, seja bem-vindo à nossa conexão com a palavra, aqui hoje com a presença especialíssima do Guilherme Oliveira, agente pastoral aqui na Arquidiocese de Santarém, que está conosco nessa live tão especial, comemorando o mês da Palavra de Deus. Eu quero mais uma vez, antes da gente ouvir uma boa música aqui com o Marcos Abraão, Dona Zuleide e o Jeremias, divulgar o nosso contato WhatsApp aqui da área pastoral. Você que está chegando agora, além de estar conosco aí nos comentários, na interação, você pode concorrer a uma Bíblia. No final a gente vai fazer um sorteio de uma Bíblia edição pastoral comemorativa do Círio de Nossa Senhora da Conceição. Você manda o seu nome e a comunidade, ou paróquia, ou área pastoral, onde quer que você esteja, para 992 27 8927. Daqui a pouquinho a nossa equipe coloca mais uma vez, 992 27 8927. Além de saborear essa aula que a gente está tendo aqui sobre o Antigo Testamento com o Guilherme, você também pode concorrer aí de quebra uma Bíblia no final da nossa live. Vamos de música! Povo que és peregrino, buscas a libertação. Povo que és peregrino, buscas a libertação. Ergue os teus olhos ao alto, ao teu Senhor, teu perdão. Ergue teus olhos ao alto, ao teu Senhor, teu perdão. A terra que te prometo terá leite, terá mel. A terra que te prometo terá leite, terá mel. Lembra-te dela, meu povo, se a injustiça for fel. Lembra-te dela, meu povo,
quando a injustiça for fel, atravessando o deserto, faz da tua sede esperança. Atravessando o deserto, faz da tua sede esperança. Supera todo cansaço, olha a terra prometida. Supera todo cansaço, olha a terra prometida. Povo que tens como herança, Cristo que ressuscitou. Povo que tens como herança, Cristo que ressuscitou. Rompe os caminhos do medo, novo sol já despontou. Rompe os caminhos do medo, novo sol já despontou. Que bom! Obrigado, Marcos. Obrigado, Dona Zuleide. Aqui conosco nessa live. Eu queria... Tem uma pergunta muito interessante aqui, Guilherme, da minha amiga Simone Valente, que está acompanhando a gente nessa noite. Ela diz o seguinte: às vezes, ao começar a leitura da Bíblia, a pessoa lê cada dia um capítulo e nem sempre o faz em ordem sequencial. Qual a sua orientação para quem começará agora a fazer essa leitura? E eu até agrego aqui, especialmente para quem está começando agora, marinheiro de primeira viagem, vai fazer uma experiência porque é mês da Bíblia. O padre deu uma dica: vamos ler Provérbios, que tem 31 capítulos, né? Capítulos, dá um para cada dia. Qual é a sua orientação? Olha, Simone Valente. Obrigado, Simone. Simone, eu sou um pouco avesso à fórmula, sabe? Por quê? Porque eu acompanho, por estar na vivência da comunidade, normalmente eu recebo plano de leitura da Bíblia em um ano, né? Leia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, né? Essas fórmulas milagrosas. Eu acho que, sobretudo, Simone, a Bíblia não é este livro para ser lido, eu sei que não foi essa a sua intenção, mas já para aproveitar, né? Para ser lido como um romance, né? Que a gente lê de cabo a rabo na sequência cronológica. Até porque os livros não estão dispostos em sequência cronológica muitas vezes, né? Então eu diria para nós cristãos que seria muito interessante iniciar pelo Novo Testamento, pela literatura cristã. Por quê, Guilherme? Porque já é uma leitura que nós temos mais familiarizada, né? Nós já ouvimos mais na liturgia, nós normalmente já temos mais contato com o Novo Testamento. Como é essa experiência, Simone? Pelos Evangelhos. Leia, aí eu indico a ordem cronológica dos Evangelhos: Marcos, depois Mateus, depois Lucas e por fim João. Faça a experiência da leitura do Novo Testamento, começando pelos Evangelhos. Depois você pode ler as cartas paulinas e as cartas católicas. Depois, quando você olha para o Antigo Testamento, que é o foco da nossa reflexão hoje, eu daria a sugestão de iniciar pelo Êxodo. Eu gosto da experiência do Êxodo, porque o Gênesis, Simone, apesar de ser o primeiro livro, ele foi sendo composto ao longo de muito tempo, e tal qual a nossa redação hoje, ela data ali para o final quase chegando no período de Jesus, já mais ou menos os anos 300 antes de Jesus. Então, ainda não vai pelo Gênesis, vai no Êxodo. Por quê? Porque o Êxodo, ele é central na experiência de fé do povo judeu, que apesar de que a gente diz que começa com os patriarcas lá em Abraão, o Antigo Testamento inteiro ele opera sobre a lógica de que Moisés
é um personagem central. E de fato ele é central para a experiência do povo judaico. E no livro do Êxodo nós encontra no Pentateuco inteiro, mas principalmente no Êxodo você vai encontrar essa experiência muito forte do início do povo de Deus sob a liderança de Moisés. E aí depois, feita a leitura do livro do Êxodo, aí é diversão. Aí você pode optar por voltar e ler o Gênesis, pode continuar o Deuteronômio, mas inicie pelo Êxodo. E eu não vou lembrar todos os livros agora na ordem, mas com certeza é uma boa porta de entrada no Antigo Testamento, quando você quiser iniciar. Falando nisso, é isso que eu quero te perguntar agora. Como é que está dividido o Antigo Testamento? Mas quando você estava falando, eu estava me lembrando que há situações que as pessoas se desafiam para ler. Sim. Eu vou ler tantos livros da Bíblia durante 6 meses, eu quero ler a Bíblia toda porque meu tio já conseguiu e eu me desafiei. Aí a pessoa, ela está tão empolgada com aquilo que ela vai se preocupar em terminar o desafio do que experimentar a palavra em si, a leitura em si. Ô Luiz, só um parênteses antes da sua pergunta, que eu sei que vai ser porreta, mas eu acho que eu ainda não fiz a experiência de fazer essa leitura completa. Eu diria que provavelmente eu inclusive não tenha lido na íntegra todos os livros da Bíblia. Isto não é uma missão que me incomoda muito, porque o que eu chamo de leitura? É esta leitura de estudo, de investigação, né? Acadêmica, que busca compreender um pouquinho mais o que está por trás do texto. Então, Simone, é uma missão para a vida. Não estabeleça prazos, né, Simone, nem os demais. Não se preocupe com prazos, né? O autor, o Espírito Santo, não tem pressa que a gente faça essa leitura, né? Então vai lendo, vai degustando. Não entendeu? Lê de novo, que é o que eu faço, lê de novo, até a gente conseguir esta compreensão. E vá fazendo a experiência de cada texto, de cada momento, reconhecendo que são autores diferentes, que são vozes diferentes, que são conteúdos diferentes, mas aproveitando a beleza literária que cada um esconde. Certo. Sei que a professora Simone, Guilherme, é bem aplicada, tem experiência na comunidade dela, mas a pergunta dela é muito pertinente, exatamente porque ajuda outras pessoas a perceberem esse olhar aqui que a gente está tendo a oportunidade de ver juntos, de construir juntos, né, sobre o Antigo Testamento aqui com o Guilherme. Então, Guilherme, como é que está dividido o Antigo Testamento? A gente sabe que está tudo bonitinho lá na contracapa da Bíblia, né, lá nas primeiras páginas, mas explica melhor para a gente como é que é feita, como é que está essa divisão dos livros. Beleza. Nós temos na tradição cristã, o nosso jeito de olhar o Antigo Testamento, ele está dividido em 4 blocos principais. O primeiro bloco, de Gênesis até Números, salvo engano, é o Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles compõem, na tradição judaica, o que eles chamam de Torá. Torá, do hebraico, é lei. Então, o conjunto destes 5 primeiros livros é nós chamamos de Pentateuco, mas que é a Torá judaica, a lei judaica. Depois dos livros da Torá, do Pentateuco, nós temos os livros históricos. Os livros históricos, eles não são a história acadêmica, digamos assim, a história tal qual nós temos hoje, cientificamente comprovada, mas eles conservam várias memórias, e são memórias principalmente da monarquia, né? Por isso que tem o livro de Reis, o livro de Crônicas, o livro de Josué, que são livros que conservam algumas memórias da estadia do povo de Deus, do povo de Israel, ali na terra, na sua lida diária. Então são os livros históricos, outro grande bloco. O terceiro grande bloco que nós temos na nossa Bíblia são os livros chamados sapienciais. Os livros históricos são 16. De Josué, aí você conta 16, eu não lembro o último agora na sequência. Depois nós iniciamos os livros sapienciais: Salmo, Jó, Eclesiastes, Eclesiástico, Provérbios. São livros que conservam
a sabedoria do povo judeu, né? Então, de fato, lá nós encontramos, se você vê que eles vão diferenciar, no Salmo, por exemplo, são cantos litúrgicos, os provérbios são ditos populares, lá não se tem mais a história, às vezes, de um personagem ou de um rei, mas são, de fato, coletâneas que o povo de Deus compôs, que mostram a sabedoria deste povo. Por isso que não é à toa que são sapienciais, né, de sabedoria. E o quarto grande bloco que nós temos no Antigo Testamento são os livros proféticos. Os livros proféticos, que inclusive na Bíblia só ficou conservado o nome de homem, né? Jeremias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Isaías. Esté não é dessa turma não, né? Não, Esté está Ruth, no grupo dos históricos, né? Mas ela foi conservada. Mas nesse grupo dos profetas, que foi sendo conservado só o nome dos homens, Baruque, que a gente quase nunca lê, Tobias, enfim, vários livros, né? Este grande bloco dos profetas não quer dizer que foram obras ou foram comunidades que só tinham homens na liderança, né? Pelo contrário, né? Quando a gente fala de um livro de um profeta, a gente está falando de um grupo social que dava ali o embasamento deste profeta, né? O profeta não age sozinho, né? O profeta, às vezes lê errado hoje, ele não é aquele cara que fica isolado lá no monte, né? Às vezes até o cinema ajuda nessa imagem distorcida, né? Aquele que fica lá, que se veste mal, este não é o profeta do estilo judaico, esse pode ser o profeta em qualquer outra experiência. A imagem de João Batista acabou reforçando um pouco isso, né? De que todo profeta está isoladão lá no deserto. Não, mas não é essa. Não é vidente também o profeta. O profeta é alguém que sabe ler a realidade. E nós temos profetas belíssimos, por exemplo, o Jeremias é o profeta da destruição. Ele percebe o cerco que se faz em Jerusalém pelos assírios, mas ele não foge, ele permanece com o povo. Jerusalém é destruída, o povo é deportado e ele fica na terra, vê, ele não foge, ele não vai para uma montanha, ele ajuda a manter a fé do povo. O segundo e terceiro Isaías também, que são profetas que aí já vão para o exílio, que acompanham o povo no tempo do exílio. Ezequiel também acompanha o povo no tempo do exílio. Quer dizer, os profetas, eles estão no meio do povo, ajudando a fortalecer a fé e sempre lembrando. Yahvé fez uma aliança com seu povo, lá na Torá, nos 5 primeiros livros. E nós precisamos voltar para esta aliança. Precisamos converter o nosso coração. Então são esses grandes quatro blocos que a gente divide o Antigo Testamento. O Pentateuco, os 5 primeiros livros, que é também chamado de Torá. Os livros históricos, que narram a formação da monarquia, principalmente narra a chegada do povo de Deus e a formação das tribos antes da monarquia. Depois Crônicas, Samuel vai narrar a vida da monarquia. E o grupo dos sapienciais, que recolhe quase 1 milênio de sabedoria popular. E por fim, o grupo dos profetas. Agora, se você me perguntar cronologicamente, aí tem muita discussão. Nem sempre o primeiro, sempre o último é o último. Às vezes tem pedaços de textos nos próprios livros que foram construídos em diversas épocas, né? Foram construídos. O relato, por exemplo, só um exemplo rapidinho, eu sei que eu falo muito, mas o relato da travessia do Mar Vermelho em Êxodo, capítulo 14 ou 15, me falha a memória agora, mas é por ali, eu acho que é Êxodo 14. Ele foi composto, hoje a gente lê de uma vez só, como se fosse um bloco literário. Mas quando a gente vai dissecando, a gente percebe que são pelo menos 3 versões de como esse mar se abriu de fato. Nossa. Mas para a gente é que nem se a gente olhasse a coxa de retalho, é só o vermelho. Isso acontece também com os dois, o relato da criação, né? Da época
Sim. Aliás, isso que eu ia te perguntar. O exílio da Babilônia, historicamente, 500 anos mais ou menos antes de Cristo, Isso. você está ligado que antes de Cristo a coisa é decrescente. Decrescente. Depois de Cristo, a numerologia aí das épocas e dos anos é crescente. O exílio da Babilônia, dentro dessa história da confecção da Sagrada Escritura, da formação dos livros que a gente tem, ele acaba sendo um divisor de água, né? Entre livros que foram feitos antes e depois. Como é que é isso? Olha, você deu o exemplo do Gênesis, né? Muita parte do Gênesis foi escrita no exílio da Babilônia, inclusive o primeiro relato da criação, que aparece no capítulo 1, ele foi escrito lá. Foi escrito depois do capítulo 2, que o capítulo 2 tem um relato da criação. Você percebe? Não quero deixar vocês doidos não, mas é isso, né? O segundo relato que está no capítulo 2 de Gênesis foi escrito primeiro. Olha que coisa doida, calma, o Guilherme não está ficando doido. É porque, de fato, no tempo do exílio da Babilônia, a gente tem que ter clareza de uma coisa. Já havia alguns textos, né? Já havia rascunho do Gênesis, já havia um conteúdo do Êxodo, já havia alguns livros do Pentateuco, principalmente, já estava bem estruturado. Já havia livro do Isaías, por exemplo. Só que a experiência do Êxodo, ela é muito traumática, do exílio, perdão. A experiência do exílio da Babilônia, ela é muito traumática para o povo de Deus. Tanto quanto a do Êxodo, né? Quanto a do Êxodo. Mas a do exílio, especificamente, ela é traumática. O povo perde o templo, o povo perde a terra, ele perde tudo que dá segurança. Então a galera que vai para o exílio só tem uma coisa para se segurar na sua fé: a palavra, a Bíblia hebraica, né? Os textos sagrados para o judeu. Então é nesse processo de chegar lá do exílio, da chegada do exílio, que a galera que vai, seja profeta, seja sacerdote, vai reelaborar a história. Porque na antiguidade, Luiz, só um parênteses, quando um povo era exilado, deportado, significava que o Deus do povo vencedor era mais forte que do povo que foi derrotado. Então a galera que foi levada para o exílio da Babilônia vai com isso na cabeça: poxa, Javé Deus perdeu, Javé Deus não é tão forte assim. Então acontece essa animação lá para a Babilônia, acontece essa animação dos sacerdotes e profetas que vão dizer para o povo: não, Javé Deus não foi derrotado não, ele deixou que a gente viesse para cá porque nós esquecemos da antiga aliança. E é nesse processo de reescrever a história que muitos textos vão ser criados. Nasce Ezequiel, nasce Jeremias, nasce Lamentações, nasce Deuteronômio, praticamente é composto nesse período do exílio, muita parte do Gênesis, onde tiver lista genealógica é do tempo do exílio da Babilônia. Textos grandiosos que denotam a força de Javé é do exílio da Babilônia. Javé dos exércitos, Javé, Deus dos alguns exércitos. salmos também, né? Ixi, Talvez. muitos salmos. O pessoal atribui muito a Salomão de Davi, mas tem muita coisa que nem eles mesmos compuseram, né? O livro dos Salmos recolhe uma experiência de mais de 1000 anos, né? Então não são todos os salmos de Davi, com certeza, né? Inclusive, por exemplo, o Salmo 136, 137 fala lá, né? Junto aos rios da Babilônia. Sentávamos chorando, com de saudade repente das até cebolas. os nossos cantores sabem cantar, são lindíssimos. Não tem como o Davi saber, porque o Davi está distante 500 anos da experiência do exílio da Babilônia, né? Então, para dizer que, né, a autoria ela é muito fluida aqui, né? Que de fato é um livro composto, não só o Salmo, mas todos os livros foram sendo costurados e recosturados ao longo dos anos. E uma outra grande reforma depois do exílio vai ser a reforma de Esdras e Neemias, né? Então a Bíblia passa por algumas reformas, o Antigo Testamento, né? Passa por algumas reformas. Então os fatos da vida, a gente tem que ter sempre essa clareza, Luiz. Eles foram vividos primeiro, o povo viveu uma experiência. Depois esses mesmos fatos, eles passam a ser contados, narrados oralmente, contados, recontados,
depois são escritos em uma forma, depois são reescritos, né? Até chegar a Bíblia com um zipzinho para você na sua Até casa. chegar aqui hoje. Mas não é diferente da nossa vida, Luiz. Se você, por exemplo, olhar de repente para um momento de tristeza que aconteceu há, sei lá, 10 anos atrás na sua vida, lá no momento você contava de um jeito essa história. Se você for contar hoje, 10 anos depois, você vai dizer, poxa, olha, Perfeito, perfeito. nem foi tanto assim não, vai ver que eu até aprendi isso e isso naquele período, Assim mas você mesmo. só consegue com distanciamento. É isso que acontece nos textos bíblicos, né? É por isso que o povo vai recontando a história, vai refazendo a história também. Eras, que bacana. Não sei você, mas eu não quero acabar essa live. Gente, fica aí que eu sei que você não nada, então você está aqui com a gente. Brincadeira, você está fazendo muita coisa, participando conosco aqui, aprendendo mais, conhecendo, amando a palavra de Deus. É por isso que nós estamos aqui. Antes da gente ir para a próxima canção, com o querido Marcos Abrão e a dona Zuleide e o Jeremias, a quem a gente agradece muito a presença deles, que estão embelezando a nossa live com o dom da canção, das músicas que fazem, que cantam a palavra de Deus nas liturgias e na vida das comunidades. A dona Regina, que é a nossa ministra da Eucaristia, ela tem uma pergunta para te fazer. Você comentou sobre isso agora há pouco, e ela quer saber por que mesmo que nós temos que começar a Bíblia pelo Novo Testamento, É a só ler uma... a Bíblia, né? Como é o nome da senhora? Dona Regina, Regina Maria. Dona Regina, de novo, é só uma sugestão. Você pode fazer a porta de entrada da sua Bíblia pelo Êxodo, por exemplo. É um bom caminho. A ideia de fazer pelo Novo Testamento é principalmente para, vamos dizer, aquela pessoa, eu nunca li nada da Bíblia, eu não tenho experiência, estou me aproximando agora. Eu diria que aí sim, você inicia pelo Novo Testamento. Agora, de repente, você, dona Regina, de repente, para você que está me acompanhando, não, eu já li o Novo Testamento, ou eu tenho um bom tempo de vivência com os textos bíblicos. Aí não tem problema, se aventure pelo Antigo Testamento. Ele é belíssimo. Inicie pelo Êxodo, vá para o Gênesis, Deuteronômio, faça a experiência de também ler os textos do Antigo Testamento. Então é só uma questão para iniciantes, digamos assim. Aí eu sugiro sim que inicie pelo Novo, ele está mais próximo. Jesus, basicamente, a gente já ouve falar mais até a nível de midiático, né? Então, essa é a sugestão para iniciantes começar pelo Novo Testamento. Maravilha! Vamos ouvir mais uma canção aqui na nossa live Conexão com a gente. Nós somos um povo, porém desejamos viver teu projeto de fraternidade, partilha e justiça, de vida e verdade. Vamos, irmãos, lutar por este mundo novo, com fé no Deus que ama, nos salva e nos liberta. Vamos, irmãos, lutar por este mundo novo, com fé no Deus que ama, nos salva e nos liberta. Jesus deu exemplo, se comprometeu com o projeto do Pai. Quem nele acredita também faz o mesmo, da luta não sai. Vamos, irmãos, lutar por este mundo novo, com fé no Deus que ama, nos salva e nos liberta. Vamos, irmãos, lutar por este mundo novo, com fé
te ama, nos salva e nos liberta. Esse Deus que nos ama, nos salva, nos liberta, é um Deus que caminha com o seu povo, vive a história do seu povo, e é na história que Deus intervém para salvar e libertar o seu povo. Como diz Santo Agostinho, Deus que nos criou sem nós não quer nos salvar sem nós. Por isso que a Bíblia Sagrada é uma história de Deus na nossa história, e a nossa história participando da história de Deus. Eu falei até bonito agora. A dona Deusa Odete está dizendo o seguinte: Dona Deusa, um beijo para a senhora, que bom que a senhora está aqui com a gente, nossa liderança aqui de São Pedro. Muito obrigado, irmão, por passar a palavra de Deus para todos nós. Guilherme está aqui exatamente nos passando a palavra de Deus, fazendo essa experiência de conexão com a gente, junto em comunidade com a palavra de Deus. A Regiane Pantoja está perguntando o seguinte, Guilherme, mas antes da Regiane, a Conce Carneiro dizendo assim: gente, eu fico encantada com essas histórias, obrigada, Senhor, por tudo, obrigado, irmãos, um show de conhecimento. Nós é que agradecemos o seu carinho. A Luciene está aqui, olha aí, alguém conhece a Luciene? A mãe do nosso querido Augusto, que está aqui com a gente. Que Deus derrame chuvas de bênçãos em nossas vidas, amém. Luciene. A Regiane está perguntando sobre a divisão do Novo Testamento. Sobre a divisão do Novo Testamento, o Guilherme sabe tudo, mas a gente dividiu a live em duas partes exatamente para você. Na próxima quarta-feira, a gente vai falar mais no final sobre isso. Próxima quarta-feira vamos falar do Novo Testamento e a gente vai abordar como é que ele está dividido direitinho. Mas a sua pergunta aqui, Regiane, ela quer saber o que significa o novo nascimento segundo a Bíblia. Eu acho, e a Regiane pode me confirmar, que ela se refere àquela passagem no Evangelho de João, no capítulo 3, que Jesus se encontra de madrugada com Nicodemos, que ele fala do nascer de novo, né? Isso às vezes pode gerar exatamente muita confusão para um marinheiro de primeira viagem que está lendo aquele texto sem um pré-conhecimento, né? O que Jesus quis dizer com o novo nascimento lá em João? Que também seria uma boa pergunta para a semana que vem, Para né? a semana que... Pois é. Né? Olha, Regiane Pantoja. Regiane, vem com a gente semana que vem, porque o Evangelho de João, como a gente vai conversar, ele tem uma dinâmica muito própria, uma linguagem muito própria que nós vamos apresentar na semana que vem. Aí vem com a gente que a gente responde essa, que eu acho que senão a gente vai desviar do nosso foco hoje. Verdade. Mas vem com a gente, eu prometo, eu vou guardar essa pergunta, printa, Luiz, manda para mim e a gente vai responder. Ela é muito importante para que a gente compreenda, mas já para dar o spoiler, nós não podemos ler de maneira fundamentalista esse texto, né? É preciso ler com a carga simbólica com a qual o João nos propõe. Perfeito, Regiane. Olha, ficou o convite já. Então, aí eu te pergunto, Guilherme, você falou das divisões, de como é que está dividido a estrutura do Antigo Testamento, o Pentateuco, os livros históricos, proféticos, sapienciais, né? Entre os sapienciais, os famosíssimos, né, Cântico dos Cânticos, Provérbios, Salmos. E outros, Jó, por exemplo, né, que é sapiencial, sabedoria e tudo mais. Que cada parte dessa pode ensinar as nossas comunidades hoje, Guilherme? Muito bem. Nessa divisão clássica, a parte da lei, que como a gente falava, ela é uma parte central, a gente precisa ter muita clareza disso, ela é central na experiência judaica. A lei é o orgulho e privilégio de Israel. Então, os 5 primeiros livros que compõem o Pentateuco, eles formam uma unidade que é a lei de Deus para o seu povo. E essa lei é de lá que se extrai ensinamentos belíssimos, como cuidado com o próximo, como respeito ao próximo, como o cuidado inclusive com o corpo. Então, mas sobretudo ela nos faz refletir, talvez hoje para a comunidade, quais são as leis na nossa sociedade que defendem a vida. O próprio Decálogo, os 10 mandamentos, que aparece tanto no Êxodo quanto no livro do Deuteronômio, eles são expressão desta experiência de fé
que defende a vida, não matar, não roubar, honrar pai e mãe. São todas experiências que procuram defender a vida, não cobiçar a coisa do coleguinha, porque isso dá confusão. Percebe? São leis que são pautadas na vida, mas que sobretudo têm uma experiência. Não esqueça que eu sou Javé teu Deus e que eu te tirei da casa de servidão lá do Egito. Então, a lei, ela só existe, quer dizer, a expressão da lei só existe porque Javé libertou o seu povo. Então, esses 5 primeiros livros têm que ser lidos nessa ótica, de que são uma experiência de libertação do povo de Deus e que a lei deve defender a vida. Se a lei não defende a vida, olha, a gente tem que criticar, seja ela no campo social, ou seja, às vezes, algumas interpretações até dentro da nossa comunidade. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, ajuda nesse sentido. Os livros históricos, eles também são como que, quando a gente pega um álbum de fotografias, e a gente começa a ver, para essa geração mais nova não sabe mais o que é álbum de fotografia, mas vê a galeria do seu celular de repente, e você começa a ver ali, mas para quem tem experiência do álbum de fotografias, os momentos mais importantes da caminhada do povo, né? E talvez fosse interessante que todas as nossas comunidades também não perdessem esta capacidade de se alegrar e de comemorar os momentos importantes, né? A gente às vezes tem sempre um discurso nas nossas comunidades: ah, meu Deus, nós não fazemos nada, falta fazer tanto, né? Ou a gente não consegue atingir, mas quase nunca a gente lembra de registrar esses momentos que são bonitos, que são experiências lindas de vivência de comunidade e que todas têm. Talvez seja essa a principal ideia que os livros históricos trazem, de registrar momentos de dificuldade, com certeza, mas também de saber fazer memória dos momentos que são bonitos e que Deus está presente em todos os momentos da vida da comunidade. Os livros sapienciais, talvez a gente cante mais eles nos salmos, a gente celebre mais já na nossa liturgia, e o livro do Provérbios também é bastante conhecido, mas todos eles falam de uma sabedoria popular. Guilherme, desculpa te interromper, mas já te interrompendo, eu comparo os sapienciais, especialmente os provérbios, né, os salmos, porque existe uma herança também que o povo herdou das comunidades, das nações ali vizinhas, né, dos povos vizinhos, por exemplo, da Mesopotâmia, que tiveram contato, né, dos sírios, os egípcios, que tinham formulações. Essa aula de Bíblia eu não faltei, eu acho, que tinham formulações, estruturas de provérbios, como é que a gente chama? De máximas, né? De expressões assim, máximas, tipo, sei lá, filho de peixe, peixinho é. Também parecidas com algumas formulações que a gente encontra na Bíblia, algumas máximas assim, que a gente diria hoje, frase de Facebook, né? De carroceria de caminhão. Eu comparo os provérbios, por exemplo, como os ditados populares, dos nossos avós, dos nossos antepassados, não é? Sim, exatamente. Eles são essa voz da sabedoria, da experiência, né? E até quando a gente tem a experiência de conversar com alguém mais vivido, ele tem esse jeito próprio de aconselhar, de indicar, e até poético às vezes, né? Então os livros sapienciais, eles estão operando nesta lógica de reconhecer que no povo de Deus há uma sabedoria intrínseca, que essa sabedoria pode ser partilhada também, e é a sabedoria do bem viver, né? Quer dizer, é a sabedoria que prega o respeito aos antepassados, à memória, aos pais, à comunidade. Quantos salmos, por exemplo, nós temos que exaltam a criação, né? Quer dizer, aquilo é um convite a perceber que tudo que nos rodeia é obra de Deus, né? Então, deve também ser encarado e respeitado e amado, né? Então, são várias as contribuições desses livros sapienciais. E os proféticos, eu gosto muito da experiência dos profetas, sobretudo da experiência iniciada por Amós, que é um profeta que denuncia. O profeta,
ele é de fato boca de Deus, qual seja, ele anuncia a beleza da criação, mas ele também tem a coragem de denunciar. E denuncia não porque quer a destruição, e aqui a gente tem que ter essa clareza, a denúncia profética, tanto judaica como cristã, ela não quer a destruição daquele a quem nós denunciamos, ela quer a conversão. Então acho que essa é a dinâmica que nós como comunidade temos que aprender. Quando nós denunciamos um poderoso que faz o povo sofrer, a gente não denuncia para que ele morra, a gente denuncia para que ele se converta. Porque até na denúncia existe a misericórdia de Deus. Essa é uma expressão que é uma frase que eu trago muito na memória, que Dom Pedro Casaldáliga falou uma vez, né? Um grande profeta do povo de Deus. Eu denuncio, ele falava dos conflitos agrários lá em Xinguara, e ele dizia: eu denuncio os fazendeiros porque eu os amo e quero que eles se convertam, né? Então é nessa dinâmica que nós temos que olhar. E a denúncia nesse sentido aqui está muito atrelada à prática da justiça. Então os profetas, eles devem nos encorajar a ser comunidades que também têm coragem de apontar o dedo e dizer: isto está errado. Comunidades que têm coragem de construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna. Opa, eita, o tempo está passando, a gente já tem que daqui a pouco encerrar. Mas tem uma pergunta que não quer calar, que é muito curiosa, ele vai fazer no próximo bloco. A gente vai ter agora mais uma canção, e o próximo bloco já para, infelizmente, encerrar por hoje a nossa live. A gente vai falar um pouquinho no próximo bloco sobre o livro do Deuteronômio, que afinal de contas é o livro da vez aqui no mês da Bíblia desse ano, aqui na igreja no Brasil. Mas a pergunta que ele vai segurar é essa, que é muito curiosa, e eu sei que você já fez alguma vez na vida. Com certeza você que está me ouvindo já teve acesso, ou até mesmo já usou uma Bíblia evangélica, né? Tem pergunta aqui? Olha, tem uma pergunta da Regiane. Vou segurar a tua pergunta, Regiane. Qual a diferença? Por que a Bíblia Católica tem 7 livros a menos? Não, perdão, confundindo aqui. A Bíblia Católica tem 7 livros a mais que a Bíblia Evangélica. Quem sabe a Bíblia que você usa, isso aí não é julgamento, viu, gente? A gente não vai dizer nunca que a Bíblia Evangélica não presta, não funciona. É palavra de Deus. Mas há uma explicação histórica que ele vai trazer para a gente no próximo bloco, tá? Você já percebeu? Inclusive algumas mudanças nos números ali dos salmos. Até a gente encontra isso na edição Ave Maria, por exemplo, o salmo é 22, na edição Meu Senhor é meu pastor, né? Na edição pastoral é 23. Por que essas nuances? Alguns capítulos de Esté, de Daniel, por exemplo, que não tem, que são suprimidos, em outras tem, tá? 7 livros a menos, sabedoria não tem lá e tem aqui. Por que isso, né? No próximo bloco, já. Vamos ouvir uma canção com a nossa equipe aqui, dos Cantores de São Pedro. A Bíblia é dos livros editados, o mais belo e verdadeiro, que por Deus foi inspirado para falar ao mundo inteiro. Nela se encontra o segredo revelado de um pai que amou os seus primeiros, e ainda hoje, como no passado, da salvação é mensageiro. É esta palavra de Deus que salva, ilumina e dá vida. A conversão o Senhor nos convida, pois nós somos povo seu. Na Bíblia encontramos a mensagem de amor e de alegria, pois um Deus teve a coragem de assumir o dia a dia, fazendo história neste mundo de passagem.
para viver não de poesia. É o sofrimento a sua linguagem que leva a sabedoria. É esta palavra de Deus que salva, ilumina e dá vida. A conversão o Senhor nos convida, pois nós somos povo seu. É esta a palavra de Deus, porque nós somos povo seu, somos igreja, corpo de Cristo, batizados, enviados, discípulos missionários do Senhor a serviço dessa palavra que traz vida e vida para todos e vida em abundância. Muito bem, então a gente quer saber agora por que a gente tem 7 livros e eles não têm, a Bíblia evangélica não tem. A resposta sintética, que não é a que a gente cabe aqui, é dizer que foi uma questão de opção do Lutero. Mas cerca de 1546, quando ele traduz a Bíblia, que até então era basicamente do latim, e ele traduz para o alemão, ele opta por não acrescentar esses 7 livros. Mas para a gente compreender por que ele não faz essa opção de manter os 7 livros, ela remonta a uma decisão mais antiga. A Bíblia, como a gente tem que lembrar, o Antigo Testamento, ela é literatura hebraica, judaica. Ela é uma literatura do povo judeu. Quando os judeus fecham o cânon da Bíblia do Antigo Testamento, quando eles fecharam o cânon, eles fecharam por volta dos anos 300 antes de Cristo. De modo que esses outros 7 livros, eles estão ali no século 2 e até 1 antes de Cristo. E eles são escritos, alguns, por exemplo, sabedoria, não mais no hebraico, mas já trazendo trechos do grego. Então, esses 7 livros, eles não fazem parte do Antigo Testamento para o judeu, do Antigo Testamento hebraico. Quando as comunidades cristãs já se expandem pelo Império Romano, se faz uma tradução ali da Bíblia que estava escrita em hebraico para o latim, a chamada tradução da Vulgata. E esses 7 livros, eles já circulavam de forma muito comum entre as comunidades hebraicas e depois nas comunidades cristãs, mas eles não eram considerados pelos judeus como literatura inspirada. Quando os cristãos fazem a tradução do hebraico para o latim, eles acabam acrescentando estes 7 livros que já circulam de forma popular por ali, né, na bacia do Mediterrâneo, na terra de Israel. Então eles fazem um acréscimo desses 7 livros. Guilherme, esses 7 livros não são palavra de Deus? Claro que são, sem eles a gente perde uma imagem bonita. Por exemplo, tem 1º e 2º Macabeus, que narra a história de resistência do povo de Deus à dominação estrangeira. Nós temos o livro da sabedoria, que também é um livro sapiencial belíssimo. Então, uma questão de opção. O Lutero, em 1546, opta por o cânon mais antigo hebraico, que não tinha esses 7 livros, enquanto a comunidade católica cristã sempre vai reafirmar nos seus concílios, inclusive um dos mais importantes talvez para a Bíblia, em 382, que estes 7 livros, que são literatura do povo judeu, eles são sim inspirados e por isso eles estão inseridos no cânon. Então a gente tem que ter bem clareza disto, que a Igreja Católica, que a comunidade cristã, é ela quem vai determinar de fato, por meio do seu magistério, e claro que a gente acredita que guiado pelo Espírito Santo, quais são os livros que são inspirados. É uma questão de opção. O Lutero volta a uma versão mais antiga da Bíblia, enquanto a Igreja Católica opta por acolher estes 7 livros. Bem explicado, né? Tá vendo? Se eu esqueci, me ajuda aí, Luiz. Tem um lance também lá que você colocou exatamente sobre a questão da língua na qual a Bíblia foi escrita. O hebraico, que era a língua sagrada, nada podia ser escrito se não fosse no hebraico. Assim como no Alcorão, os islâmicos até hoje não admitem nenhuma tradução. Né? Porque a língua é a língua que Deus fala, que Deus pronuncia, é o Islã, né? Isso também funcionava
no povo hebreu. Então, se alguém pegasse um texto, por exemplo, do Êxodo, naquela época, e traduzisse para vernacularizar, não sei se eu acabei de criar um neologismo, para colocar no vernáculo, na língua comum, por exemplo, um egípcio vai lá, se converteu ao judaísmo, pega um texto, ele é entendido, ele vai lá e traduz para a língua egípcia. Um judeu vendo aquilo vai criticar, olha, essa não é a língua do Senhor, a língua é o hebraico. Isso aconteceu, exatamente alguns judeus que estavam em Alexandria 200 anos antes de Cristo, pegaram, como a língua grega era o inglês da época, né, muito falada, era a língua da cultura, e ele vai me corrigir se eu falar bobagem aqui, eles pegaram toda a escritura, todo o Pentateuco, e traduziram para o grego. E os apóstolos, os discípulos, os evangelistas, quando eles foram pegar para escrever, para confeccionar as cartas e os evangelhos, eles usaram a fonte grega, né, que a gente chama de Septuaginta. Por isso que na sua Bíblia tem essas diferenciações com a Bíblia da evangélica, porque o Lutero preferiu a versão hebraica antiga e ficou, claro, com o Novo Testamento em grego, porque ele originalmente foi escrito em grego. Mateus e algum outro texto do Novo Testamento que foi escrito na língua, no aramaico, no grego, ou no grego um pouco mais que a gente chama de popular, né? Koiné. O Mateus também, o Evangelho de Mateus, que é do ano da liturgia desse ano, ano A, que foi escrito também em hebraico, porque Mateus escreveu para judeus convertidos. Então tem toda uma questão histórica por trás que explica por que na sua Bíblia católica existe uma diferença com a Bíblia evangélica. Eu acho que eu não falei nenhuma besteira aqui não, né? Não, tá tudo certinho. Até complementou que eu esqueci da Septuaginta, que foi a tradução primeira para o grego, para popularizar, para facilitar a leitura dos textos hebraicos, né? A Septuaginta, quando foi feita, incluiu esses 7 livros e na verdade é uma opção, de fato, da Reforma Protestante, de ter o cânon mais antigo do judaísmo, que não continha esses 7 livros. Mas ainda assim, Luiz, alguns trechos foram tirados aí já por interesses mesmo, de propósito, né? Alguns textos de Daniel, da carta de São Tiago no Novo Testamento, tem uns versículozinhos faltando. Aí só se a nem gente... sempre foi uma ação do tempo, foi só algo se talvez... a gente perguntar para o Lutero por que foi, e a despeito que a gente não pode negar a obra do Lutero, que promoveu de fato um movimento de abertura, digamos assim, né? A gente não nega os avanços que talvez foram respostas da Contra-Reforma, mas a gente tem claro que ele optou, quando fez a sua tradução... E todas as igrejas evangélicas, inclusive neopentecostais, que a gente tem mais convivência, as protestantes de tradição antiga, né? Todas as igrejas evangélicas seguem exatamente a opção feita por Lutero de excluir esses 7 livros que foram escritos originalmente no grego e ficar só com os livros hebraicos. Bom, a Simone Valente está aqui perguntando o seguinte: Diácono Luiz Augusto, está jogando uma bomba para mim. Você falou em leitura sincrônica e diacrônica. Eu acredito que algumas pessoas não sabem a diferença entre elas. Na verdade, Simone, eu falei de leitura anacrônica e o Guilherme que falou de sincrônica e diacrônica. Mas, ela continua aqui. Eu gostaria que você falasse sobre o cuidado de interpretar versículos soltos ou segui-lo ao pé da letra, que a gente chama de leitura fundamentalista, e o Guilherme vai explicar para a gente já o que é isso e como evitar esse tipo de leitura. Mas quando eu falei de anacronismo, é um palavrão técnico eu acho da historiografia, né? Da gente olhar para épocas antigas com a mentalidade de hoje. E a gente pode acabar correndo o risco de fazer julgamentos preconceituosos, descabidos, que não se referem à mentalidade da época. Por exemplo, na Idade Média, algumas coisas eram moralmente aceitas, né? Por exemplo, a cultura da Bíblia era muito patriarcal, machista. Hoje em dia, e também inclusive pela inspiração do nosso cristianismo, a gente não tolera nenhum tipo de prática machista.
É inadmissível. A nossa humanidade vai evoluindo e junto também com essa evolução está a palavra de Deus presente. A Bíblia também como texto de Deus, inspirado de Deus, mas também tem marcas humanas aqui e marcas históricas. A palavra não prescinde disso, né? Então, o anacronismo é a gente olhar para uma época com a mentalidade de hoje, né? E acaba por isso fazendo julgamentos um pouco distoantes assim, né, Guilherme? Perfeito, sua resposta. Vamos então. Tem questão do fundamentalismo ali, né? Sim. Uma pergunta sobre a leitura ao pé da letra, que a gente chama de leitura fundamentalista. O que é a leitura fundamentalista, Guilherme? Simone, eu acho que a boa pergunta ela já traz a semente da resposta nela mesma, né? De fato, o fundamentalista, às vezes, ele não é fundamentalista de todo o texto. Ele escolhe, ele seleciona alguns versículos. Esses sim devem ser considerados de maneira fundamental. Um dia desse eu conversava com um irmão que faz a experiência cristã em outra comunidade, né? E ele me dizia alguns destes versículos, né? E aí eu comecei a apresentar para ele outros, né? Por exemplo, o livro do Levítico proíbe comer carne de porco, né? Mas ele adora um churrasquinho, né? O livro do Levítico, do Êxodo, por exemplo, diz que quem fizer qualquer trabalho no dia de sábado deve ser levado para a frente da cidade e apedrejado. Por certo que a gente não faz isso atualmente, né? O livro do Levítico também proíbe comer qualquer tipo qualquer tipo não, há uma espécie, um monte de espécies de animais marinhos. Por exemplo, o camarão seria proibido e a gente adora no nosso vatapá e no nosso tacacá, né? Então quer dizer, como que é essa leitura fundamentalista que seleciona os textos que esse sim? E aí a resposta desse meu colega, desse meu irmão que conversava comigo, dizia: não, mas isso foi em outro tempo. Claro, tudo foi em outro tempo, porque o texto deve ser lido no contexto que ele foi produzido. A leitura fundamentalista, Simone e os irmãos que acompanham, é que toma ao pé da letra, né? Então lá se está escrito que esta condenação tem que ser feita dessa maneira aqui. Se teu olho te leva a pecar, vai e arranca. Se teu olho te leva a pecar, vai e arranca, né? Quer dizer, percebe? E esta interpretação legalista, o próprio Jesus vai criticar, né? Então, é por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Quando Jesus critica no Novo Testamento, ele não critica a lei é para defender a vida. Se a gente tomar por parâmetro a lei do sábado, que ele teve muito problema com as autoridades religiosas, né? A lei do sábado, originalmente, no Antigo Testamento, a lei do descansar no sábado, é para que o povo tenha um dia de descanso em meio à servidão. Olha, é para defender a vida, para que não trabalhe o tempo inteiro. Mas no tempo de Jesus, esse preceito que era de liberdade acaba se tornando escravidão, porque eles elencam mais de 50 atividades que não podiam ser feitas no sábado. Isso não está na Bíblia, está na interpretação dos rabinos da época, das autoridades da época. Então Jesus critica não a lei que era para defender a vida, mas critica essa interpretação errônea que faz do povo um escravo. Então não pode andar, não pode comer, não pode fazer nada, não, percebe? Então essa utilização da lei para escravizar que Jesus vai criticar. Então a leitura fundamentalista ela não se sustenta. Eu digo sempre que ela terminaria lá em Gênesis, né? Porque se a gente fosse ler de maneira fundamentalista, nós temos o primeiro casal, Adão, Eva, Caim e Abel. Caim matou Abel e aí acabou a Bíblia, né? Porque de onde veio o resto de pessoas, né? Evidente que é brincadeira, a gente sabe que nós que não fazemos uma leitura fundamentalista, que os primeiros 11 capítulos do Gênesis são o início, a criação marcada numa experiência de fé. Mas para dizer que a leitura fundamentalista ela não se sustenta em espaço nenhum da Bíblia. Os textos devem ser lidos no contexto para o qual eles se dirigiram, para o qual eles foram escritos. E nós hoje vamos pegar a inspiração, vamos pegar a mensagem que o autor propunha.
Guilherme, é uma pena que a gente não tem tanto tempo assim como a gente gostaria, porque não dá nem para esgotar, a gente nem tem essa intenção de esgotar esse debate sobre a palavra de Deus. É sempre um aperitivo para você se aprofundar cada vez mais também, aí na sua paróquia, na sua área pastoral, propor encontros. A gente sabe que ainda não pode, a gente não pode voltar aos encontros como a gente fazia normalmente, as SEBs estão paradas, as catequeses também. Aqui em São Pedro a gente não voltou só com as celebrações. É importante a gente seguir assim, porque não dá para bobear com essa pandemia que não terminou, não está nada solucionado, assim como a gente às vezes já está começando a naturalizar, né? A imaginar que já está tudo liberado. Mas proponha para você mesmo, compre livros que te ajudem a aprofundar melhor o seu conhecimento sobre a palavra de Deus. E para encerrar aqui o nosso debate, e a gente ir para o sorteio já e finalizar a nossa live, vamos falar do livro do Deuteronômio. Esse ano a CNBB, no mês de setembro, no mês da Bíblia, enfatiza o livro do Deuteronômio. E aí eu te pergunto, Guilherme, qual a importância desse livro dentro desse conjunto da Bíblia? E por que a igreja escolhe exatamente o Deuteronômio? O que ele tem de especial para nós? Isso. Olha, o livro do Deuteronômio, aliás, já que a gente falava de tradução, esse título Deuteronômio é um título já da tradução grega, né? No hebraico ele não tem esse título. O título são palavras. Guilherme, que palavras são essas? Na experiência hebraica, são ditos que coletam discursos de Moisés de como o povo deve se comportar. Mas se a gente pegar a própria sugestão do título em grego, que é o Deuteronômio, Deutero, nomia é lei, Deutero é segunda, ela faz uma releitura da experiência que o povo teve no Êxodo. Esse livro é uma grande coxa de retalhos. Valeria a pena não só uma pergunta, mas uma sequência de encontros para a gente explicar. Porque ele foi sendo composto, aliás, como muitos livros, por partes. Então nós temos partes ali que conservam, do capítulo 4 ao capítulo 16, por exemplo, são partes mais antigas do Deuteronômio, que conservam uma experiência antes da monarquia em Israel. Nós temos partes que do primeiro capítulo ao capítulo 4, que já são capítulos escritos depois, na época da monarquia. Nós temos partes que são escritas no exílio da Babilônia. Nós temos partes que são escritas no pós-exílio. Então, para a gente falar hoje, talvez de forma sintética, como o tempo nos exige, eu gosto do título que foi escolhido pela igreja: A Lei a Favor da Vida. Eu acho que esse título condensa toda a experiência do Deuteronômio, porque de fato é preciso olhar com um olhar curado e extrair de lá a reflexão para as nossas vivências hoje. E talvez para a gente começar a questionar desse emaranhado de leis. Diariamente a gente vê, por exemplo, leis que são aprovadas tanto em âmbito municipal, estadual ou mesmo nacional. Quais delas são leis que defendem a vida? E a gente tem que ter essa clareza que o autor de Deuteronômio, que às vezes nós cristãos pensamos muito, a nossa missão é só aqui na igreja, não é na sociedade. O autor do Deuteronômio não tem essa experiência. Ele tem a experiência de um Deus que atua em favor do povo em todas as esferas. Essa separação de política e religião não está clara nesse período, porque é o Javé Deus que quer inserir-se em todas as realidades humanas. Talvez para nós hoje seja interessante a experiência do Deuteronômio, olhar, criticar e perceber que leis que defendem a vida, que leis que defendem a morte, que leis que estimulam a morte. E a função que até o trecho do Deuteronômio é: escolhe, pois, a vida. Essa é a grande mensagem. Então, para a gente, cristão, católico, hoje, seja interessante, a partir desta reflexão, criticar a facilitação de algumas leis
que no fundo vão promover a morte, principalmente a morte dos pobres, dos pequenos, dos excluídos. E se a gente for olhar bem mesmo assim hoje, Luiz, quem será que são os nossos encarcerados, por exemplo? Quem que a lei atinge mais, né? Será que nós somos mesmo iguais perante a lei? Talvez essa reflexão seja interessante ser instigada a partir da leitura. Inclusive, Guilherme, o mês da Bíblia traz esse lema, né, do capítulo 15, versículo 11, abre a tua mão para o teu irmão, que é a temática tirada de Deuteronômio. A nossa Bíblia está aberta aqui desde de quando a gente começou a ornamentar, a preparar o ambiente, a mística, nas celebrações. Essa mística aqui, essa ornamentação nos acompanha desde o primeiro dia aqui de setembro até o dia 30. A gente vai finalizar o mês, né, com São Jerônimo, celebrando na próxima live da quarta-feira que vem, com outro convidado que a gente terá. Está aqui exatamente aberta no capítulo 15, versículo 11, para que a gente nunca esqueça do que o Senhor abra a tua mão para o teu irmão como uma exigência de compromisso de fé para nós hoje. Não dá para viver desapercebido das realidades de miséria e que a gente vive nos tempos de hoje. Passar pelo Deuteronômio e não ter essa experiência a gente passar pela Bíblia sem que ela passe por nós, né? A gente não entendeu nada se a Bíblia não nos levar para a prática, não nos levar para um passo a mais, não nos levar para abrir a nossa mão para o irmão. Olha, Guilherme, a gente daqui a pouquinho, depois do nosso sorteio, ele vai dar as palavras, as considerações finais. A gente vai ter agora, você que participou na nossa live, a gente já está finalizando, está acabando já, uma pena. Vamos fazer o sorteio agora dessa linda Bíblia da edição pastoral, que está aqui, a equipe vai trazer para a gente. Eu pediria, obrigado Augusto, está aqui a Bíblia edição pastoral com a capa comemorativa aqui de Nossa Senhora da Conceição, do Círio 100, né? Para nós, para você. E eu gostaria que o Guilherme, nosso convidado, tirasse ali um número, né? A nossa equipe separou os nomes e numerou. Foi isso? Foram numerados, né? Você que participou aí, fique atento. Eu aproveito para cumprimentar aqui a Rosilda de Carvalho, que está dizendo: grata por nos presentear com tanto conhecimento, agradecendo exatamente o Guilherme, que o Espírito Santo continue te inspirando com tamanha sabedoria. Parabéns a toda a equipe, tudo muito perfeito. Muito obrigado pelo seu carinho, viu, Rosilda? E também a jesuíta Isabel, que está aqui com a gente participando. Vamos para o sorteio então, o Guilherme vai tirar agora e vai anunciar para a gente. E essa aí tem todos os livros, né? Essa aí tem todos os livros, né? Sim, essa aqui, ó, tá completa, tem todos os livros. Vamos lá. Vamos então, muita expectativa. Obrigado para quem... É o número 1. Aí, olha aí. quem é lá o número 1? Número 1. Quem é o número 1? Regiane Pantoja, da comunidade de Cristo Libertador, bairro da Interventoria. Regiane que fez a pergunta lá do novo nascimento de João. Isso. Muito obrigado, parabéns, Regiane. Você vai levar essa Bíblia, está levando essa Bíblia para casa. É só você procurar a partir de amanhã na nossa secretaria aqui na Boa Esperança, no bairro da Esperança, Rua Boa Esperança. Você conhece, eu sei que você já veio aqui em São Pedro. Venha na nossa secretaria que fica aqui ao lado da igreja e leve sua Bíblia para casa. A gente vai fazer uma dedicatória, o Guilherme vai escrever alguma coisa aqui também para você levar para casa. Muito obrigado e parabéns porque você participou conosco, viu, Regiane? Guilherme, meu irmão, muito obrigado. Quais são as suas considerações aqui finais para esse povo que está te ouvindo? Obrigado, Luiz. Obrigado ao convite da área São Simão Pedro. Obrigado a você que nos acompanhou nesse tempo da nossa live, nesse tempo extenso, mas com certeza gostoso de partilha e de aprendizado. Eu acho que a ideia dessas lives todas não é de fato esclarecer todas as dúvidas, né? Mas de provocar. Eu acho que são provocações o que nós estamos propondo aqui. Provocação para que você agora nem vai conseguir dormir direito, já vai mexer na sua Bíblia, já vai folhear a sua Bíblia e já vai começar a estudar, a fazer uma leitura mais profunda dos textos.
Essa é a nossa proposta. Espero que nós tenhamos atingido nesta noite de conversa. E semana que vem acho que a gente está aqui de novo, né, Luiz? Parece? Não, semana que vem, Guilherme, a gente vai ter a presença de um outro convidado, o seminarista Perfeito. Rafael. Mas olha, ele vai voltar. Quem quer que o Guilherme volte, aí eu Opa! quero ver os coraçãozinhos aqui subindo. A gente não dá para ficar só com uma, né? Não. A gente vai para os próximos meses também pensar numa outra live e trazer o Guilherme para a gente conversar aqui a respeito da palavra de Deus. Quem sabe propor mais outros encontros, viu? Perfeito. Meu irmão, Obrigado. nós é que agradecemos, toda a equipe aqui agradece a sua presença, que enriqueceu bastante. A própria reação das pessoas já demonstra isso. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seus projetos, viu? Conta conosco aqui, as portas vão estar sempre escancaradas para você. Muito obrigado mesmo, de coração, viu? Para você que nos acompanhou, que bom que você esteve com a gente. Quarta-feira que vem, às 20 horas, dia 30, a gente vai fechar esse mês da Bíblia com a participação das SEBs. Vai ser a conexão com a palavra, com as nossas SEBs, marcando também aquilo que a gente celebra em setembro, que a gente chama de Assembleia da Primavera, vivendo e celebrando a alegria de partilhar a vida com as comunidades eclesiais de base que vivem da palavra de Deus. Teremos a presença do seminarista Rafael, da Arquidiocese Aparecida, em São Paulo. Esteja conosco, viu? Um grande abraço para você, muito obrigado. Fique agora com Marcos Abraão e a dona Zuleide, o Jeremias, para nós encerrarmos com chave de ouro essa nossa live de hoje. Muito obrigado. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Já foi. Você vai falar pro Luiz Augusto?